Em 2006, o presidente da República desceu de um palanque no interior do Ceará e anunciou para milhares de pessoas que o trem estava chegando. A obra custaria 4,5 bilhões de reais. Ficaria pronta em 2010. Em 2011, uma nova presidente disse que ficaria pronta em 2013. Em 2013, o prazo virou 2015. Em 2015, virou 2018. Em 2018, as obras pararam. Hoje, em 2026, a Transnordestina completa 20 anos de construção, com 81% concluída, e uma nova promessa de entrega para 2027. Este é o Mega Estruturas, e hoje a gente vai contar a história da maior obra ferroviária em andamento no Brasil. Uma ferrovia que nasceu em 1959, foi abandonada, ressuscitou, parou de novo e agora, finalmente, parece que vai chegar ao fim. Para entender por que essa obra importa tanto, você precisa entender o que o Nordeste carrega nas costas. O interior do Piauí e do Ceará é hoje uma das regiões com crescimento agrícola mais acelerado do Brasil. O Cerrado Piauiense, parte do chamado Mato Piba, produz toneladas de soja, milho, algodão e calcário. Mas para chegar aos portos, toda essa produção percorre centenas de quilômetros em caminhões por rodovias precárias, com frete caro e tempo de entrega imprevisível. Enquanto no Centro-Sul a soja chega ao porto por ferrovias consolidadas, no Nordeste o caminhão ainda é o único caminho. O custo logístico consome parte expressiva da competitividade de cada tonelada exportada e torna o produtor nordestino menos competitivo do que o produtor do Mato Grosso, que tem acesso a ferrovias e hidrovias há décadas. Um trem que sai do coração do Piauí e chega diretamente ao porto do Pecém, o porto brasileiro mais próximo da Europa e da costa leste dos Estados Unidos, mudaria esse cálculo completamente. Cada trem, com suas locomotivas e 20 vagões carregados, equivale a retirar cerca de 300 caminhões das rodovias. Em operação plena, a Transnordestina pode movimentar 30 milhões de toneladas por ano, o equivalente a eliminar centenas de milhares de viagens de caminhão das rodovias nordestinas anualmente. É exatamente essa a promessa da Transnordestina, desde 1959. A ideia de uma ferrovia conectando o sertão nordestino ao litoral não é nova. Ela consta no Plano Ferroviário Nacional, ainda de 1956. Em 1959, as primeiras máquinas entraram em campo. Mas o projeto foi logo interrompido, considerado economicamente inviável. Por 4 décadas a ideia ficou no papel. Renasceu nos anos 2000, durante o boom do agronegócio brasileiro, quando ficou claro que o Nordeste precisava de infraestrutura para competir. Em 2006, com o nome de Nova Transnordestina, foi relançada oficialmente em Missão Velha, no Ceará. O projeto previa 1.753 quilômetros de ferrovia, ligando o porto de Pecém ao porto de Suape, passando pelo interior do Piauí. Prazo: 2010. Custo: 4,5 bilhões de reais. Nenhum dos dois foi cumprido. Entre 2010 e 2020, a Transnordestina viveu de tudo: contratos rescindidos, empreiteiras trocadas, obras paralisadas por meses, investigações sobre irregularidades nos repasses do BNDES. Em 2016, apenas 52% da ferrovia estava concluída, e o TCU determinou a suspensão dos repasses federais por inconsistências entre o cronograma físico e a execução financeira. O orçamento original de 4,5 bilhões tinha saltado para 7,5 bilhões. Em 2022, a concessionária devolveu ao governo trecho do Pernambuco, 547 quilômetros, ligando Salgueiro ao porto de Suape, alegando inviabilidade financeira. A ferrovia, que nasceu em formato de T, conectando 3 estados e 2 portos, virou um L, apenas o eixo do Piauí ao Ceará. Com isso, o investimento total foi recalculado para 15 bilhões de reais, quase 3 vezes o valor original, dos quais 8,2 bilhões já foram gastos. Em 2023, o governo federal assumiu a Transnordestina como prioridade declarada. Em novembro de 2024, foi assinado um aditivo de 3,6 bilhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Novos lotes foram contratados e mobilizados. E em dezembro de 2025,
Um trem com 20 vagões carregados de milho percorreu 583 quilômetros entre Bela Vista do Piauí e Iguatu, no Ceará. Carga real, em trilhos que até pouco tempo atrás não iam para lugar nenhum. Hoje a obra tem mais de 5.000 trabalhadores em campo, em 326 quilômetros ativos de obra simultânea. Todos os lotes estão contratados e mobilizados. Um operário que trabalha no projeto desde 2006 disse publicamente que nunca viu a obra avançar nessa velocidade. A fase mais desafiadora tecnicamente é justamente a que está em andamento agora. Os trechos que cruzam o maciço de Baturité, no Ceará. Uma região de relevo acidentado, com vales, encostas íngremes e extensas formações rochosas. São dezenas de pontes e viadutos, algumas estruturas superando 300 metros de extensão, escavações em rocha dura com controle topográfico permanente e 160 frentes de serviço funcionando ao mesmo tempo. Tudo começa pela terraplanagem. É ali que se define o chamado grade, as inclinações e curvas que vão determinar o esforço dos trens ao longo do percurso. Cortes profundos e aterros extensos são executados com controle topográfico permanente, mantendo declividades compatíveis com composições de até 120 vagões. Inclinações mal dimensionadas impactam consumo de combustível, esforço de tração e desgaste mecânico ao longo de décadas. Em seguida, vem a formação da via permanente. Primeiro, uma camada de substrato, transição estrutural entre o solo tratado e o que vem acima, que também protege a base contra a contaminação por partículas finas. Depois, o lastro, brita graduada de alta resistência que distribui as cargas dinâmicas dos trens, absorve impactos e garante drenagem eficiente ao longo de toda a plataforma. Sobre esse lastro são posicionados os dormentes de concreto, peças dimensionadas para suportar até 32 toneladas por eixo, padrão de ferrovia de carga pesada. E sobre eles, os trilhos são soldados em barras longas contínuas. Essa solução reduz as juntas mecânicas, minimiza vibrações e diminui significativamente a manutenção corretiva ao longo do tempo. Por operar com bitola mista, o assentamento exige ainda maior precisão geométrica, permitindo futuramente a integração com outras malhas ferroviárias do país, incluindo a Ferrovia Norte-Sul. Toda essa estrutura se torna ainda mais complexa no semiárido. O clima engana, mas quando a chuva vem no Nordeste, vem com intensidade. Por isso, bueiros celulares, galerias de concreto armado e canais de dissipação foram dimensionados com base em estudos hidrológicos específicos para cada trecho. A drenagem mal executada não é só um problema de conforto, é um risco real à estabilidade da via ao longo dos anos. Para ter dimensão do que está sendo erguido aqui, com 1.206 quilômetros de extensão, a Transnordestina equivale à distância entre Fortaleza e Brasília. Se os trilhos fossem alinhados, cobririam mais de 1.600 campos de futebol enfileiados. O investimento total de 15 bilhões de reais seria suficiente para comprar aproximadamente 200 mil carros populares 0 km. Mas em vez de ocupar rodovias, esse dinheiro está estruturando um corredor que vai movimentar milhões de toneladas por ano durante décadas. Quando a fase 1 entrar em operação, a projeção é de que o Porto do Pecém receba 400 navios adicionais por ano e dobre sua movimentação de cargas. Hoje, ele opera abaixo do potencial, porque falta carga chegando por terra de forma eficiente. A ferrovia resolve esse gargalo e posiciona o Ceará como uma nova porta de saída do agronegócio brasileiro para a Europa e Estados Unidos. E o trecho pernambucano que foi devolvido? Em março de 2026, o IBAMA emitiu licença ambiental para o primeiro lote do trecho Salgueiro-Suape, agora sob responsabilidade da Infra SA. O ramal de Pernambuco voltou ao projeto. Ainda sem prazo definitivo, mas voltou. 67 anos é muito tempo. É tempo suficiente para o Japão construir uma das redes ferroviárias mais sofisticadas do mundo, para a China eletrificar dezenas de milhares de quilômetros de ferrovia de alta velocidade, para a Europa integrar países inteiros por trem. E o Nordeste do Brasil ainda espera por 1.200 quilômetros de ferrovia de carga. Não é falta de terra, não é falta de demanda, não é falta de engenheiro, é a mesma questão de sempre. Continuidade, prioridade e gestão de longo prazo. Dessa vez, os dados apontam diferente. Financiamento garantido, carga rodando em trilhos reais, todos os lotes em obra,
81% concluído. Mas a Transnordestina já ensinou que otimismo sem ceticismo é ingenuidade. A Transnordestina, se for entregue em 2027, vai ter custado quase 15 bilhões de reais, 20 anos de obras e a paciência de 4 gerações. Vai ter sido cara, lenta e difícil. Mas vai estar lá. E isso, no Brasil, já não é pouca coisa. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Ele ajuda demais o Mega Estruturas a chegar em mais gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Temos conteúdo novo todos os dias por aqui, sobre obras, projetos e infraestruturas que estão mudando o Brasil e o mundo. Até o próximo Mega Estruturas.